Situação do Bruno Henrique esquentou no Flamengo e cenário chama atenção. Tudo isso e muito mais, bora pro vídeo. Bruno Henrique, hein? Mesmo sem grandes novidades, o atacante agitou a terça-feira do Flamengo. Vem que eu te conto. Bom, para recapitular essa história desde o início, vamos voltar lá pro dia 3 de dezembro do ano passado. Flamengo 1-0 no Ceará, é campeão brasileiro. Aí os jogadores estão em campo, dando entrevistas, e o Bruno Henrique falou isso aí. O meu desejo, minha vontade é terminar aqui no Flamengo. Eu acho que esse momento está chegando ao fim. De jogar esse último ano com o Flamengo. E quem sabe aí pendurar as coisas. Bom, essa ideia aí de se aposentar no final de 2026 já foi cancelada. O Bruno Henrique conversou com a família, conversou com o empresário, decidiu que ele ainda pode fazer um último contrato na carreira aos 35 anos, que ele ainda tem lenha para queimar, vamos dizer assim. E a ideia é se aposentar no Flamengo, que é o clube onde ele é um dos maiores ídolos. Mas para isso ele vai precisar renovar o contrato atual, que termina em dezembro. Bom, pelo peso e idolatria do Bruno Henrique, o clube também trabalha com essa ideia de renovação. Mas até o momento não houve nenhuma reunião para eles conversarem sobre o assunto. E aí ele deu essa indireta nas redes sociais, dizendo que ainda nem se reuniu com seu staff para tratar desse assunto. Bom, o empresário do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, também usou a rede social dele para postar esse textão aí que vocês estão vendo e dizer que nenhuma proposta foi feita até o momento pelo Flamengo, por isso eles não poderiam ter recusado nada até aqui. Bom, e o que a gente sabe de bastidores é que o Bruno Henrique não planeja aceitar uma redução salarial se essa for uma condição imposta pelo Flamengo para uma renovação. Bom, quando renovou a última vez lá em 2023, o Bruno Henrique estava em alta, tinha uma proposta irrecusável do Palmeiras, como ele mesmo definiu, e acabou acertando, na época, tendo um dos maiores salários do elenco rubro-negro. 3 anos depois, ele já não tem essa mesma condição dentro do elenco. Há outros jogadores no plantel com salários maiores que ele, e o staff do Bruno Henrique sabe que o clube vive uma situação muito tranquila financeiramente. O que pode ajudar o Bruno Henrique a conseguir essa renovação que ele quer é demonstrar em campo, né? Como, por exemplo, aconteceu com a Arrascaeta ano passado. Estava em seu último ano de contrato, mas fez uma temporada tão espetacular que quando chegou perto do fim do ano, o Flamengo teve que aceitar a pedida do Arrascaeta para renovar. Mas o Bruno Henrique não tem sido visto nos últimos jogos e ele ainda nem jogou com o Leonardo Jardim, né? O técnico que chegou para o lugar do Felipe Luiz. Isso porque ele está tratando uma pubalgia que vem o incomodando. Ele já jogou com esse quadro, mas o clube tem tentado fazer o atacante se livrar das dores para ele voltar 100%. Mas ele ainda não está treinando em campo e aí nessa quinta-feira provavelmente ele vai continuar fora de combate do Flamengo e Remo. Fala, gente. Fla-Press chegando para a gente projetar o jogo contra o Remo, uma quinta-feira de rodada tripla, porque também tem semifinal de Libertadores Sub-20. Tá sabendo não? O Flamengo tá na disputa, tá? Vai jogar contra o Olímpia. E a gente também vai falar da convocação dos jogadores do Flamengo. O time que mais cedeu jogadores a Ancelotti nessa lista. Vamos falar também do Paquetá. Fora da lista, mas deve pra Copa. Vamos começar falando da rodada de quinta-feira aqui no Maracanã, expectativa de casa cheia, quem sabe até um Maracanã lotado para Flamengo e Remo. A primeira retranca que Leonardo Jardim vai enfrentar se aproxima. Agora, sabe uma coisa? O Remo está estreando no Brasileiro de Pontos Corridos, que começou lá em 2003. Você lembra quando foi a última partida entre Flamengo e Remo? Se você tiver a memória boa, pode até ser que você se lembre de Flamengo 3, Remo 0, no Raulino de Oliveira, em 2013, com 3 gols do Brocador. Mas esse aí era pela Copa do Brasil, né? Pelo Brasileirão, acho que você não era nem nascido. O último encontro foi em 1978. E pasme, no retrospecto pela competição, são 3 vitórias do Remo e 2 do Flamengo. Mas agora os tempos são outros. Depois de 32 anos afastado da Série A, o Remo não vai nada bem. São 3 empates e 3 derrotas na volta à elite. Enquanto o Flamengo... Bom, no Flamengo vocês sabem, né? O Leonardo Jardim vai viver um estímulo diferente contra o Remo. Se nos outros jogos eram enfrentamentos em alto nível, enfrentamentos entre iguais, agora é um enfrentamento contra o menor orçamento da Série A, um time estreante na Série A, que tem o técnico Léo Condé agora, que substituiu o Juan Carlos Osório. O Léo Condé costuma jogar com bolas longas e o jogo muito
bem apoiado e amparado na sua defesa, no seu sistema defensivo. Então vai ser o teste de ouro para o Leonardo Jardim colocar o seu modelo dentro de uma ideia de furar defesas retrancadas. O chamado jogo de paciência. Paciência que Leonardo Jardim já mostrou que tem, com a desconfiança do início, com as perguntas ainda sem resposta, como qual vai ser o time titular. O fato é, nessa quinta-feira, chega mais uma oportunidade do treinador trocar algumas peças, coordenar outras e levar o Flamengo jogo a jogo para o caminho do topo. Bom, a estratégia pode ser uma surpresa, acredito que a gente tenha que focar no que a gente tem que fazer para nós mesmos, o que a gente tem que melhorar, focando em nós e a gente se adaptar rapidamente ao que o Remo vai trazer. Vamos falar de seleção brasileira? Coloca aí na tela os convocados de Ancelotti nessa última remessa antes da lista final da Copa do Mundo. Tá vendo bem essa lista aí? O que te chama a atenção nela? Não sei se você foi por esse viés, mas o Flamengo é o time que mais cedeu jogadores à seleção brasileira nesta convocação. E aí a gente está falando de Danilo, a gente está falando de Alexandro e a gente também está falando de Léo Pereira, zagueiro que aguardou muito esse momento no Flamengo e agora vive talvez uma fase inquestionável, indiscutível, jogou muito bem contra o Botafogo e mereceu essa chamada aí do Ancelotti para ser testado na seleção. Mais que um zagueiro artilheiro, um ídolo. Agora jogador de seleção brasileira e, por que não, um especialista em faltas. Existe muito esse preconceito também com o zagueiro que a galera vai falar, o zagueiro vai bater falta, tem tantos jogadores qualificados. Neste momento, o Léo Pereira simboliza a ótima fase do Flamengo sob o comando do xará Leonardo Jardim. É um dos pilares da defesa que chegou pela primeira vez na temporada a 4 jogos consecutivos sem sofrer gols e, assim como a equipe, teve eficiência para ser letal no ataque e decidir o clássico diante do Botafogo no estádio Newton Santos. Sobrou, Samuel Lino bate, toca o hino, é gol do Mengão! O jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão terminou 3-0 pra gente, com Samuel Lino abrindo o marcador. Chama o Samu, ele aparece, Samuel Lino, bola sobrou pra ele. Léo Pereira ampliando com esta pintura do meio da rua. Eu toco o hino, é gol do Mengão! Tá estressado, tá revoltado, toma o gol do Léo Pereira de falta que passa! E Pedro, agora um gol de igualar Gabi como o maior artilheiro do clube na década, fechando o caixão. Cruzou Pedro! Toca o hino, é gol do Mengão! Reverência pra nação! Gol! Varela, aliás, teve participação nos 2 gols com a bola rolando. Mas Léo Pereira é quem foi o eleito craque da torcida. E olha só, não é que a cornetada do Zico no Resenha do Galinho aqui na Flamengo TV deu certo? É diferente, igual vocês fizeram, é muito diferente, muito difícil também. Treina também como a gente? Não, né? Não, vocês treinam mais, treinaram mais e é por isso que tiveram mais êxito também, né? Mas a gente treina ali de vez em quando ali, né? De vez em quando? Por quê? Não pode, cara. A impressão que fica é que o golaço de falta era a cereja de um bolo chamado merecimento. Agora, devidamente, Léo Pereira está na lista de Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira, com França e Croácia, nos dias 21 e 31 deste mês, às vésperas da Copa do Mundo. Léo Pereira, Flamengo. Você é o momento, Léo Pereira. Que siga ditando o ritmo da nossa boa fase, no seu embalo. E pode ser a base do violino mesmo, que é para combinar com a sua classe, ídolo. Eu sonhei isso aí, que é fazer um gol hoje no jogo. E eu fico muito feliz por retribuir todo esse carinho do clube. Para mim, como eu falei, é um privilégio estar todo dia aqui trabalhando no Flamengo e construindo essa história linda. Mas é o Alexandro e o Bruno Henrique. 2 jogadores do Flamengo têm contrato até o final dessa temporada. O Flamengo, a gente apurou aqui nos últimos dias, o Flamengo planeja abrir nos próximos dias, nas próximas semanas, conversas
para renovar o contrato dos dois. Primeiro, o Alexandre é o lateral esquerdo que, tudo bem, não consegue jogar todos os jogos da temporada, mas dada a importância que ele tem nos bastidores e dentro de campo também, o que ele entrega, tanto que, na minha visão, e pelas convocações do Ancelotti, ele é lateral esquerdo convocado já para essa Copa do Mundo, o Flamengo também quer renovar o contrato dele. Tem contrato até o final dessa temporada. E o Bruno Henrique, o Bruno Vicário, até teve alguns rumores dos bastidores. Ele deu uma entrevista no passado falando que talvez esse ano fosse o último dele pelo Flamengo, né? Que aí pensaria se aposentar. O Flamengo entende também nos bastidores que não entende dessa maneira. Que ele vai seguir atuando, tá em boa forma física e também planeja renovar com o Bruno Henrique por mais uma temporada pelo menos. As conversas ainda vão se iniciar, não começaram ainda, mas o rubro-negro tem a intenção de renovar pelo menos por mais uma temporada com a dupla. Ele até, vale lembrar aqui, o Bruno Henrique, nas redes sociais ontem, o André não me alertou aqui, começou uns rumores que o Flamengo já estava renovando com ele, já tinha um acordo, e aí ele desmentiu, né? Falou, não, meus empresários nem sentaram para renovar com o Flamengo ainda. Ele só deixou bem claro isso. Mas o Flamengo vai abrir conversas, planeja abrir essas conversas nas próximas semanas para renovar com Alexandre e Bruno Henrique. É um desejo do rubro-negro ficar com a dupla por pelo menos mais um ano aí, Bruno. E o Bruno Henrique é o maior campeão, né? Com a camisa do Flamengo. 17 Exato. títulos, se não perdi as contas, 17 títulos. Não vou lembrar quantos títulos, mas é um ídolo, né? Ele é um ídolo. Eu acho que é isso, tá? Se alguém... E o Cebolinha vai renovar? Perguntou a Fran Oliveira. E o Samuel pergunta do Pulgar. Até quando vai o contrato do Eric, hein? O Pulgar não foi convocado para a seleção do Chile, Mas né? é porque a seleção do Chile está passando por uma renovação, né? Então, assim, o Pulgar é um jogador de 32 anos. Sim. Nossa, tem 32 já? Ele é um jogador importante, evidentemente, mas ele não vem participando das últimas convocações. O que tem do Pulgar é, assim, como o contrato vai diminuindo o tempo, né, vai ficando curto para o final, cai a questão de multa. Então, assim, há uma conversa no sentido, assim, do Flamengo pode receber uma proposta pelo Pulgar, né, de um mercado que seja atrativo para ele. E aí o Flamengo poderia abrir essa possibilidade de negociar o jogador, até pela questão da multa. Mas assim, é algo que ainda é muito papo de bastidor. Eu tive lá no Newton Santos no sábado, perguntei para algumas pessoas do Flamengo sobre essa questão específica do Pulgar, e o que me disseram foi tudo em aberto ainda. Não dá para cravar nada, que vai sair, que vai chegar a proposta, ou que propriamente o Flamengo vai diminuir a questão dos custos pelo tempo de contrato que está ficando curto por causa do tempo, né, do fim do contrato. Então, assim, é um jogador importante. O Leonardo Jardim tem gostado muito do Eric. O Eric é um baita de um jogador, né? Às vezes exagera. Sim. Às vezes exagera. Mas peraí, craque eu acho que não. Craque não né? vai exagerar. Não, ele é um baita de um jogador firme, é um jogador de marcação, um jogador que chuta pro gol de fora da área. Ele é muito bom jogador. Às vezes exagera ali na chegada, é um jogador mais duro. Ele é maldosinho. Ele chega mais duro. Maldoso. Você não queria ele no seu time? Eu acho que ele é maldoso, gente. Ele é um jogador. Assim, o Fagner é maldoso? Eu não gosto de rotular. Maldoso, maldoso, pode parecer que é ruim, é pejorativo. O cara é maldoso porque o cara é mau caráter, porque o cara quer machucar alguém. Não é mau caráter. O que eu acho que, assim, às vezes ele exagera, às vezes ele corre um risco desnecessário, entendeu? Assim como o Fagner. Final da Libertadores poderia ter acontecido? Poderia ter acontecido. A arbitragem, né, poderia ter expulsado ou ter ido no VAR, né? Às vezes eu acho que ele corre riscos por ser um jogador um pouco mais duro. Ele tem esse estilo, Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A informação é a seguinte: o Flamengo tem interesse sim em renovação do Bruno Henrique. O Bruno Henrique também tem interesse em continuar. Ele falou no passado, em uma entrevista após o título do Campeonato Brasileiro, que ele queria esse ano de 2026 seria o último de muitos títulos pelo Flamengo. Mas ele, sua staff e família decidiram que, ainda que é um último contrato e que está muito bem fisicamente, ele vai querer permanecer no Flamengo, tem o sonho de permanecer no Flamengo e encerrar a carreira pelo Flamengo, já que ele é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Então, o Flamengo, tanto o staff do Bruno Henrique, tudo tem em comum é que eles querem prosseguir, querem que o Bruno Henrique permaneça no Flamengo por muito mais tempo ainda. Ainda não foi falado
qual o tempo de contrato, se é 1 ou 2 anos. Acredito eu, por ter idade elevada, o contrato do Bruno Henrique vai ser estendido por no máximo 1 ano, com no máximo opção de renovação por mais 1 ano, dependendo por metas, esse tipo de situação. A questão salarial, eu não acredito que o Flamengo vai querer dar o mesmo valor salarial do que ele ganha hoje. Eu não acredito nisso. Talvez vai ter que entrar um consenso entre as duas partes. Então, ainda há muito caminho para poder chegar nessa renovação de contrato. Mas a chance é muito grande do Bruno Henrique permanecer no Flamengo até 2027. Falando agora um pouco sobre o jogo, Flamengo contra o Remo. Flamengo muito favorito para o jogo. Provavelmente o técnico Leonardo Jardim fará algumas mudanças na escalação principal do Flamengo, já que alguns jogadores vêm jogando vários jogos seguidos, mais de 80 minutos pelo Flamengo. Então ele provavelmente vai fazer entre 2 a 3 mexidas do time que jogou contra o Botafogo na última rodada do Brasileirão. Então ele vai propor algumas alterações aí. Acredito eu que o Arrascaeta será titular da partida, já que descansou, né, durante aquela partida, nem chegou a entrar. Então, provavelmente é um jogador que pode se cravar que ele vai ser titular do jogo. Eu acredito que o Paquetá deva ser poupado nessa função. E eu acredito na escalação de Rossi, Varela, Léo Pereira e Léo Ortiz. Ayrton Lucas possa ser o jogador ali. O Alexandre talvez vai ser poupado. Acredito na dupla de volantes Everton Araújo, acho que vai entrar no lugar do Jorginho. Acredito eu Dela Cruz no lugar do Pulgar. Acredito que ele vai fazer essa mudança nessa dupla de volantes aí. Ponta direita, eu acredito que possa se manter o Carrascal, já que ele tá dando rodagem pro Carrascal nessa função, que é um jogador que ganhou a posição, até mesmo pro técnico Felipe Luiz, no lugar do Plata, né? O Plata era reserva, jogava na frente às vezes, como falso 9, mas na ponta direita acredito que é Carrascal, Lino também, que não tá vindo jogando vários jogos, jogou o último jogo 90 minutos sim, mas eu acredito que o Lino tem mais o estilo e as características do que o Leonardo Jardim goste. Então vai ser Carrascal na direita, Lino na esquerda, Arrascaeta no centro e o atacante Pedro. Eu também acredito que ele vai dar essa rodagem para o Pedro, que o Pedro é um jogador que precisa estar jogando para conseguir ficar sempre bem fisicamente. Não é aquele jogador que descansando melhora ou volta em melhor forma. Ele tem que estar jogando para conseguir melhorar fisicamente. Mas era isso, nação. Mais de 50 mil ingressos vendidos para o jogo, casa cheia, provavelmente vai passar de 65 mil pessoas no dia do jogo. E o Flamengo tem tudo para ganhar esses 3 pontos e se aproximar mais ainda do São Paulo nessa busca pelo título brasileiro. Eu acredito que o São Paulo não será o rival do Flamengo pelo título, será o Palmeiras novamente. Vai ser Flamengo e Palmeiras disputando esse título até o final. Mas deixe nos comentários qual o placar para o jogo. Meu placar para o jogo é 3-0 do Flamengo. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!